agora mais um CondoCast, hoje com um convidado super especial, que é o Nil Evangelista. Ele é diretor da Minas Brasil, empresa de conservação e asseio. E Nil, é um prazer ter você aqui com a gente, estamos muito felizes, acho que você tem muito a contribuir para o nosso CondoCast. E muito obrigada pela presença. Marcelo, eu agradeço pelo convite, poder contribuir com vocês aqui, um pouco do conhecimento que a gente adquiriu aí nessa jornada. E eu tenho certeza que vai ser uma manhã aqui de muita contribuição. Vou começar já te perguntando, então, e depois eu passo a palavra para o Maurício. A gente quer saber um pouquinho do seu início, como que você entrou no mercado condominial. Quero conhecer um pouquinho a sua trajetória. Como que você chegou aqui? Quem entra no mercado condominial é doido, né? Vou dizer isso, o cara tem que ter coragem para poder entrar, porque lidar com gente é muito difícil, é desafiador. Comecei minha trajetória em 2009, onde eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de asseio e conservação também, né, no mercado condominial. E fui construindo a minha história ali dentro, a minha vivência na parte de operação, na parte de administração, inclusive, né, interna. E durante esse tempo, eu sempre assumi muitas responsabilidades e eu fui jogando nas 11, de fato, né, em todos os ambientes ali dentro daquela empresa. Então, em 2009, comecei minha trajetória, até chegar em 2021, eu entender que aquele momento, aquele ciclo deveria ter sido encerrado e entrei com a nova proposta, né, com a minha empresa, também no mesmo segmento, no mesmo setor, pegando tudo aquilo que eu aprendi, esses longos anos que eu tive lá nessa empresa, foram anos de sabedoria, de muito aprendizado, foi uma escola para a minha vida, justamente por saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Eu acho que o principal está aí, é saber o que pode e o que não pode e trazer isso para a nossa vida, trazer isso para as pessoas que confiam no nosso trabalho. Aí em 2021 tive a oportunidade de abrir a Minas Brasil e agora em 2026 estamos aí já com o nome sendo consolidado, né, construindo aí a nossa marca, com bastante respeito e responsabilidade junto ao mercado. E é isso, a gente tem esse conhecimento, né, é uma experiência a longo prazo, mas a gente está sempre aprendendo. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente busca entender melhor, né, o que o mercado espera de nós. Por mais que a gente tenha aí 17 anos quase se fazendo aí de experiência, a gente nunca sabe de tudo. A gente tem que estar sempre buscando aprender mais e principalmente ter humildade, né, de entender que pessoas novas no mercado também trazem sabedoria, trazem experiência de alguma forma para a gente. Eu sou assim, um pouco suspeito para falar, embora é fácil notar pelos três aqui que eu sou o mais velho, né? Mas no mercado condominial eu ainda tenho dente de leite na boca, eu sou o mais novo, né? Vocês já têm embora novos, né? Vocês já têm uma caminhada muito acima da minha, né? Eu estou no mercado condominial, pode falar, 4 anos, mas eu fico satisfeito de estar com 2 pessoas aqui, craques, e dentro do mercado, já consolidados, e pessoas que têm um conhecimento realmente profundo. E até comentando com a Marcele, né, que faz o programa, fazemos já o programa junto, nós estamos na nossa 5ª ou 6ª edição, Marcele? Acho que é a 6ª edição que a gente está, né? E com bastante sucesso e bastante visualizações, já graças a Deus. Perdemos, né? Na quantidade. E a gente fez questão de trazer uma pessoa com uma sabedoria muito grande em condomínio. E eu falei, nada melhor do que a gente fazer, né, ter um fundo aí, um condomínio. Bem convidativo, né? Bem convidativo, porque o Nil é realmente do ramo de condomínio. E conhece. Então são 2 pessoas que às vezes eu tenho algumas dúvidas e são quem eu procuro. Tanto o Nil quanto a Marcele sempre me esclarecendo as coisas. Mas enfim, hoje aqui aproveitando o gancho, só deixar aqui um parabéns para vocês, porque essa iniciativa de um podcast eu tenho acompanhado desde o início. Eu acho que é muito importante, porque a gente está entregando, né, conhecimento, entregando histórias de vida, histórias do mercado condominial para todos que estão nos assistindo. Então isso é digno, né, de aplausos, porque a gente tem que entregar o que a gente entende, o que a gente sabe, o que a gente aprende para o mercado. Então, parabéns para vocês pela iniciativa. Ô, Nil, por isso está sendo sucesso. Obrigado, querido. Assim, hoje,
qual o maior desafio você acha no mercado condominial? O que você acha hoje que está, assim, aquele desafio que está crescente e as pessoas têm que estar envolvidas nele? Pessoas. O maior desafio do mercado hoje de condomínios são pessoas. Por quê? Culturas diferentes. Hoje você entra num condomínio, a gente tem até aqui no fundo um condomínio muito grande, por exemplo, o Personário, o próprio Bossa Nova. E hoje nós temos alguns condomínios em Juiz de Fora que tem lá 1.060 apartamentos. Então, eles são 1.060 famílias com culturas diferentes. Você multiplica aí por 3, talvez. Sim, 3.500, 4.000 moradores facilmente. E sem contar o fluxo, né, de prestadores de serviços, de motoboy, de visitantes. Isso sobe para 5.000, 6.000. Então, assim, é um fluxo muito grande. E lidar com pessoas é o maior desafio, sem dúvida nenhuma. Todos nós 3 aqui trabalhamos nessa área, a gente entende isso. Vou dar um exemplo. Você abre lá um condomínio de 1.000 unidades. Nesses 1.000 unidades vai vir gente que morava na área rural, vai vir gente que morava numa casa, num bairro próximo, vai vir gente que morava em apartamento. O que mora em casa, ele nunca teve aquela experiênncia de viver num local que tem um regimento interno, que tem que respeitar o vizinho do lado. O cara morava numa casa, fazia o churrasquinho quando quisesse, tinha ali o ambiente dele, tinha fogão de lenha na casinha dele. Agora não, ele está vivendo num ambiente que é compartilhado, que é o condomínio. Então o maior desafio é realmente a cultura, é você implantar uma cultura ali para pessoas que não têm culpa, mas já vinham de uma experiência diferente de morar no condomínio. Verdade. Então assim, o ponto principal realmente é essa gestão de pessoas. E o dia a dia, lidar com colaboradores, saber lidar, né, com os colaboradores, saber lidar com os condôminos, as cobranças, é muita gente cobrando, é muita gente que às vezes não entende de como funciona um trabalho de uma administradora, de como funciona um trabalho de uma conservadora, e as pessoas simplesmente opinam e acham que tem que ser daquela forma e as empresas têm que seguir. Então não é bem assim. Tudo tem regra, tudo tem os parâmetros, todas as empresas têm seus padrões ali, né, de lidar com alguns problemas. Então o desafio maior, sem dúvida nenhuma, é lidar com pessoas, lidar com os condôminos, que também eles pagam por isso, ok, mas também tem que entender que tudo tem regra, né? Não quer dizer que o condômino ele paga a taxa condominial, que ele pode ali entender que o que ele está fazendo é dele, aqui é meu, a minha casa é minha. Não, tem regras. Cabe a nós, prestadores de serviço, fazer valer essas regras, fazer chegar até eles, né, os síndicos também, fazer chegar isso até os condôminos, para criar um ambiente confortável, né, um ambiente seguro ali dentro. Eu acho que isso que você falou tem tudo a ver com uma das coisas que eu queria te perguntar, porque eu acho que você tem muito a agregar aqui pra gente hoje, falando de condomínios, mas também falando um pouco como empresário. Sim. Eu acho que você é um empresário de sucesso e você tem muito, a gente consegue aprender muito com você, tirar um pouquinho disso de você aqui hoje. Mas eu queria saber, assim, você falando dos desafios, acho até que você já respondeu um pouco, mas quando que você teve esse start? Porque a gente percebe que você sai da caixinha da sua empresa. Você não está focado somente no seu ramo. Quando que você entendeu, onde foi ali da sua trajetória, que você entendeu que você precisava entender de regra de condomínio? Porque eu te acompanho, então eu vejo hoje você fazendo cursos relacionados a condomínio, coisas que geralmente as empresas do seu ramo, a gente não vê tanto isso. Verdade. Então hoje eu vejo que você ultrapassou a caixinha do seu ramo, Sim. que é o ramo ali de terceirização de mão de obra. A gente vê que você está tentando aprender um pouco sobre regra, um pouco de convenção, um pouco de como que funciona, né? A gente vê o programa na rádio que você fala muito sobre isso, responde muito bem as perguntas. E eu queria entender dentro dessa trajetória onde que você viu que você precisava saber disso. E o quanto que você consegue colaborar com o síndico, com o administrador, quando você também tem ciência, quando você também conhece o mercado. É uma pergunta interessante, porque tem muita gente que fala assim, você vai ser síndico. Sábado a gente estava num evento muito bacana, inclusive, e teve 2 pessoas que falaram, você vai ser síndico uma hora. Gente, pelo amor de Deus, não vou, não quero, isso não é para mim. Mas realmente, a gente, como prestador de serviço, a gente não tem, entre aspas, ali a obrigação de saber, né, a vida do síndico, a vida do condomínio ali na parte administrativa. Mas eu acho que eu me sinto na obrigação de absorver isso, justamente porque a gente vive disso. Então, assim, eu acho muito interessante você poder
entender a rotina de um síndico, entender as regras de um condomínio, que talvez não competem à conservadora, não faz parte do dia a dia. Mas se eu puder aprender, se eu puder buscar isso para a minha vida, para a minha marca, e contribuir um pouco mais com o condomínio, com os síndicos, por que não? Conhecimento é algo que ninguém tira de nós, né? Quando a gente busca entender, busca estudar, aquele ali é uma coisa certa na vida que ninguém vai tirar de nós. Então eu tive esse gatilho já há muito tempo, quando eu era funcionário, justamente por... Eu tirava nota fiscal, fazia faturamento, fazia folha de pagamento, ia para a rua, cobria a falta de funcionário, estava ali no dia a dia do síndico, e o fato de eu estar próximo do síndico, próximo do condomínio, me faz absorver automaticamente a rotina, entender o que o síndico deve fazer, como são as regras do condomínio, como que elas devem ser aplicadas. Então isso foi me trazendo ali um motivo de aprender um pouco mais, de entender como é que funciona tudo, para poder agregar valor no nosso trabalho. Então hoje realmente eu falo isso também, que a Minas Brasil, que é a empresa que eu estou na frente, ela busca entender muito além da prestação de serviço. A gente busca estar sempre ali apoiando ali uma gestão do condomínio, porque tudo é uma engrenagem. Se a gestão do condomínio, que confiou no nosso trabalho, ela fluir bem, o nosso trabalho automaticamente vai fluir bem. Então, quanto mais eu puder estar alinhado com a gestão, mais eu puder estar alinhado com o síndico, maior valor de entrega para os condôminos. Então, a nossa cultura é essa, o nosso objetivo é esse. Isso aí que a Marcele falou, realmente é um diferencial muito grande que você tem, né? Você ter um conhecimento do condomínio, da vida, da conversão, do regimento interno, dos deveres do síndico, né? Então isso eu acho que é agregar valor, né? E é o que você falou muito bem, né? Conhecimento, você poder compartilhar conhecimento, você nunca vai perder. Nunca. Né? Então, assim, já que entramos no aspecto síndico, hoje, nessa vivência que você tem, que você vê, qual, assim, um dos maiores erros que você acha que os síndicos atualmente estão cometendo? É a falta de comunicação. Isso, acho que para tudo na vida. De comunicação com o condomínio, com os condôminos. Com os condôminos. Hoje a gente vê alguns síndicos que são distantes, né, de uma gestão, operacionalmente falando. Às vezes na parte administrativa está ok, mas a presença no dia a dia, no condomínio, entender de fato o que está acontecendo, ouvir os moradores de alguma forma. A gente estava até conversando aqui mais cedo, nos bastidores, a importância de uma assembleia bem feita, você tem uma comunicação prévia do que vai ser tratado, de como vai ser tratado, né? Mostrar com transparência ali, para chegar numa assembleia as coisas fluírem, acontecerem com mais clareza. Então tem muitos síndicos que realmente ele coloca a pauta lá, chega na assembleia e deixa o pauta lá. E perde a linha, perde o conceito de organização, né, de uma assembleia, vocês entendem bem em relação a isso. A falta de comunicação clara, ela realmente interfere na vida condominial ali e atrapalha todo mundo. A falta de comunicação do síndico, ela pode refletir nos condôminos para os outros prestadores de serviço, como nós, por exemplo. Às vezes a gente faz algum movimento dentro do condomínio que não chega para os condôminos. Às vezes o síndico não comunicou, não fez a comunicação. E também um dos pontos que eu acho muito crucial é o síndico que não busca conhecimento, que não busca oxigenar ali os seus valores, os seus entendimentos. Temos síndicos que acham que sabe de tudo, porque já é síndico há muitos anos, mas o cara não participa de nenhum curso, ele não está ali oxigenando, ele não está indo em alguns eventos que são importantes para o mercado. Eu costumo dizer que a gente tem que tratar o nosso ramo igual a medicina. O médico está sempre estudando, que está sempre evoluindo tudo ali na área da medicina. E nós também, por que não? A área condominial também está sempre evoluindo. A gente está vendo tecnologia avançando, a gente está vendo, acabamos de falar, culturas diferentes, condomínios grandes, onde entra ali várias pessoas com culturas diferentes. Então o síndico que não busca a atualização, não somente de conhecimento, mas
a parte mental também, tudo, ele vai ficando para trás. Então quem não busca isso está falhando, está errando, vai deixando o mercado novo, né, pessoas novas entrarem e tomar conta, porque pessoas estão buscando o tempo todo esse conhecimento e oxigenar, né, os valores que a gente tem que entregar dentro dos condomínios. A gente até estava falando antes disso também, antes da gente iniciar, eu acho que você também vai conseguir falar bem disso. O que você sentiu desde que você começou em 2009, né? Já tem o quê? Quase 17 anos? Sim. Que você está no ramo. 17 então você anos. conseguiu ver um avanço do mercado condominial, que é justamente o que você falou, os condomínios cresceram, são pessoas de culturas diferentes tendo que lidar uma com as outras, e cada dia surge um problema que antigamente não tinha. A gente vê hoje, por exemplo, hoje em dia a gente tem o Airbnb, que antigamente não tinha. Antigamente não tinha essas locações. Hoje em dia a gente tem vários conflitos ali em áreas comuns que a gente não tinha também tanto antigamente, porque os condomínios não tinham tantas áreas comuns. São quase clubes os condomínios hoje, né? São clubes, condomínios, então, assim, clubes. São novos problemas que nem mesmo o judiciário ainda, alguns, o próprio judiciário ainda não se consolidou. A gente vê, às vezes, uma decisão favorável de uma coisa, uma outra decisão que é desfavorável dessa mesma coisa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem visto do avanço condominial de 2009 para cá. Quais foram as mudanças e justamente o que você falou. Às vezes o síndico é síndico há muitos anos e ele precisa se adequar a certas coisas, a novidades, a coisas que o mercado hoje traz pra gente, que tudo bem, antigamente era diferente, mas hoje mudou. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse avanço, o que você tem visto e o que isso tem impactado nos condomínios. Você tocou um ponto muito importante, que é uma das maiores dores hoje de alguns condomínios, que é o Airbnb, que é um avanço, né, você alugar ali um apartamento ali por 2, 3 dias, aí daqui a 3 dias já tem outras pessoas, ou seja, vai entrar uma família com uma cultura, entra outra, daqui a 3 dias com outra, e de outra com outra. Aquilo ali, na vida do condomínio, tem alguns investidores, né, que até batem nessa tecla. Não, mas não faz sentido, eu comprei para isso. É o investimento dele, ok. Por isso que não tem nenhuma decisão hoje consolidada, porque é bem polêmico. Agora, na vida do condomínio operacional, isso muda muito. Por quê? Você aluga um apartamento ali por 3 dias, o vizinho do lado, que é morador, ele fica num ambiente que é inseguro. Cada dia tem alguém ali dentro, na torre dele, no andar dele. Ninguém sabe quem é seu vizinho, de fato, porque é um Airbnb. E isso coloca pessoas que não entendem do regimento. Hoje a gente vê uma dificuldade muito grande o próprio condômino, que já mora no condomínio, que é proprietário da unidade, ele não sabe da convenção, nem sabe do regimento. Ele não busca entender isso. É onde entra o papel do síndico, né? De estar sempre informando, fazendo alguns comunicados, para poder chegar o mais claro possível para esses moradores. Então o próprio condômino, que já mora ali e não busca entender o regimento e a convenção, quem dirá o cara do Airbnb? Ele vai chegar ali, vai achar que a sauna pode usar a qualquer momento, ele vai querer ir para a piscina com um copo de vidro, por exemplo. Eu ia então, falar sobre isso, deve ser difícil para mão de obra mesmo, para o porteiro, até de identificar, porque, querendo ou não, o porteiro está um tempo ali no condomínio e já conhece os moradores. E aí, de repente, é uma pessoa diferente lá na piscina, e aí você não sabe se é uma pessoa do Airbnb, se é um... Ele acha que ele está num hotel, né? Tipo, sim, um hotel ali, desfrutando. Pega um condomínio clube, igual a Juiz de Fora, já tem uma convenção, exatamente. Aí o cara quer usar a piscina, às vezes você tem ali um limite de visitantes, né, de pessoas para poder entrar na piscina, tem um controle de acesso, mas o cara não entende, o Airbnb não entende. Então, assim, isso aí foi realmente uma mudança que interfere muito no dia a dia do condomínio, né? Aumenta a demanda do síndico, de uma gestão. A parte de tecnologia também que a gente está enfrentando aí agora, que tem sido um divisor de águas, também é algo que a gente tem que considerar, porque a tecnologia ela é inevitável, ela ajuda muito a nós, prestadores de serviço, a ter um controle de acesso melhor, a ter uma organização administrativa melhor, a você pautar uma assembleia, você ter um tomador de decisão ali baseado em dados. Isso, 2009, por exemplo, não tinha tanto, a gente não tinha tanto acesso, né? Era muito na mão ali, muito manual. E a mudança tem sido, talvez aqui de uns 6, 7 anos para cá, que tem sido com mais clareza, né? Tá sendo mais consolidado.
essa parte de tecnologia em condomínio. E os desafios principais são esses. O ponto-chave, que a gente falou e você reforçou, é o síndico buscar conhecimento. O tempo todo a gente tem que estar buscando conhecimento, porque as coisas estão mudando, as pessoas estão mudando, a mentalidade está mudando, tem mais condôminos querendo participar, tem mais pessoas preocupadas com o seu patrimônio, com o seu condomínio. Antes não, antes era só o síndico que cuidava ali, fazia uma assembleia, tinha lá talvez 5 pessoas na assembleia, 10 pessoas. Hoje não, hoje a gente tem a possibilidade da assembleia híbrida, por exemplo, que já aumenta a chance de mais gente estar participando. Exatamente. A assembleia presencial, ela, de certa forma, ela limita a participação, porque as pessoas têm que estar ali naquele momento, têm que estar ali naquele horário. A híbrida não, a híbrida já você consegue pôr as pessoas que estão no trânsito a participar, a entender como é que está a rotina do condomínio. Então isso são como eu enxergo, né, as principais mudanças que a gente está enfrentando aí nos condomínios e positivas, né? A gente tem que estar sempre buscando entender como está funcionando. Você tocou num ponto aí que eu queria explorar ele mais um pouco, que é o caso do síndico hoje, né? E é notório que a gestão do síndico ela tem que acompanhar o que o mercado hoje está pedindo. Sim. Né? Aqueles síndicos de antigamente, que, né, geralmente era um aposentado, era uma pessoa que tinha tempo, aí o pessoal da Assembleia, levanta a mão aí, você é o síndico, o mais simpático do condomínio, geralmente o síndico era esse, né? Até rodízio eles faziam, né? Um ano é o 101, cada unidade, o 102, o senhor mais simpático, mais que falava mais, né? O mais camarada, né? E assim é que eram eleitos síndicos do condomínio. Sem uma decisão técnica, né? Exatamente. Hoje a gente tem que enxergar que condomínio, para mim, eu encaro como uma empresa. Né? Sim. Tem um CNPJ constituído e tem as obrigações, né, fiscais, impostos, ou seja, tem todas as obrigações como qualquer empresa. Uhum. Então, a pessoa que está ali ocupando esse espaço, apesar também ela é responsável, né, pela parte civil e criminal do condomínio, que é uma coisa muito séria, né, Marcelo? Você é síndica, tem propriedade para falar isso, né? Ele tem que entender realmente do assunto. Hoje o síndico que não entende um pouco de gestão, de manutenção, de lidar com pessoas, ele está errado. E eu tenho visto, que nem você falou aí, alguns síndicos acomodados com o tempo, porque já são síndicos profissionais há muito tempo, não querendo acompanhar essa evolução que o mercado condominial está aí. Está aí. Você vai hoje nos grandes centros, São Paulo, Rio, Curitiba, a exigência para o síndico, ele tem que ter um currículo já formado. Não é simplesmente aquela pessoa que levanta a mão que quer ser síndico, não. Porque sabe que é uma empresa e pode vir um prejuízo grande atrás disso, né? Então, assim, e ao mesmo tempo eu vejo uma meninada nova, porque eu encaro como uma profissão, síndico profissional, que está vindo preparada. Eles estão abraçando a profissão de síndico profissional e estão se atualizando. E estão indo nos cursos. E a tecnologia, como lidar com as pessoas, a gente não pode lidar só falar. Às vezes você tem um condomínio de 500 pessoas, você não pode conhecer todo mundo e conversar com todo mundo, você não vai trabalhar. Então hoje a tecnologia ela traz caminhos que agilizam muito ao síndico. Facilitador. Né? Um grande facilitador. Então essa meninada nova que está pensando nisso, ela está se atualizando. Ela está enxergando isso no mercado. E o que você acha isso? Você acha que daqui 5 anos, esse pessoal que está vindo na base, se preparando, mais novo e tal, vão ocupar os espaços de pessoas que estão sentadas achando que só têm o conhecimento? Sem dúvida. As pessoas que estão buscando conhecimento, que estão entrando no mercado, que estão tentando ter esse entendimento de rotina, de compromisso, né, de obrigações do síndico, das responsabilidades do síndico, eles vão superar qualquer expectativa em relação aos síndicos antigos que não estão ali oxigenando o dia a dia. E o síndico hoje nós temos pelo menos uma coisa que eu enxergo muito, nós temos aqui o síndico profissional e o síndico morador. O síndico morador, normalmente, tratando de forma geral,
Ele é uma pessoa que mora ali, ele é síndico porque realmente talvez caiu no colo dele, o cara está com tempo, ele pode fazer aquele trabalho. Se ele tiver uma boa administradora, facilita muito. Se não tiver, já entra as dificuldades. Mas é um cara que está com cuidado, porque é o patrimônio dele que tem em jogo. Ele está ali com a responsabilidade, além de financeira, algo assim, ele está com responsabilidade emocional também, porque é o patrimônio dele, a família dele que está ali. O síndico profissional já é um cara que já vem, uma pessoa que já vem com uma bagagem de conhecimento, normalmente, de forma geral, com experiência, está buscando sempre atualização, e ao mesmo tempo tem um desafio. Pelo menos eu vejo isso muito. A gente tem hoje 2 síndicos profissionais que eu enxergo. Um que ele é o cara realmente, ele é a pessoa que está disposta a fazer valer as regras do condomínio, independente de quem seja os moradores. E nós temos aquele síndico profissional também que ele é mais político. Ele está sempre dando um jeito ali para alguma coisa, porque não quer perder a próxima eleição. Tem um desgaste. Que já entra num conflito, né, entre aspas, interesse. Então a gente tem que ter esse entendimento. O síndico profissional, ele realmente traz muito valor para dentro do condomínio. Mas tem que saber escolher o síndico profissional que você está colocando no seu condomínio, porque se ele for um síndico profissional político, ele vai ter essas dificuldades na gestão, vai trazer dificuldades na gestão. A gente entende muito bem isso, porque ele quer ser reeleito, ela quer ser reeleita naquele mandato. Já as pessoas que estão buscando, conforme você perguntou, esse espaço, realmente a gente tem visto em alguns eventos, pessoas interessadas, né, em aprender um pouco mais, construindo ali uma bagagem, né, de estudo para poder entregar valores no condomínio. Tá cada vez a demanda aumenta, né? A demanda aumenta cada vez mais. A gente está vendo aí casas sendo demolidas e construindo condomínios. Então é um mercado que está crescendo. Sabe uma coisa que você falou que, assim, eu acho importante a gente conversar sobre isso, a questão do síndico político, porque eu tenho percebido hoje, eu imagino que o Maurício tenha também essa perspectiva dentro dos condomínios, que os moradores, eles estão um pouco carentes de atenção. Sim. E aí, a gente está tendo uma dificuldade, porque se o síndico tirar... os moradores, eles estão querendo um síndico que, na hora que ele chega do trabalho, 7 horas da noite, o síndico está ali. E o síndico está ali para conversar, para bater papo. Às vezes a pessoa nem quer falar nada do condomínio, mas ele quer ver o síndico, ele quer que o síndico esteja ali, ele quer que o síndico converse. E é uma dificuldade muito grande, eu falo isso com propriedade, porque eu atuo como síndico profissional, porque se a gente, às vezes, o momento que a gente está ali no condomínio, conversando, que é o que eles querem, de estar ali, de estar criando essa conversa com os moradores, é um momento que a gente não está trabalhando. A gente não consegue fazer muito pelo condomínio naquele momento. E se a gente começar a dedicar 4, 5 vezes na semana para ficar ali fazendo a politicagem mesmo, de vou conversar, vou perguntar do filho, vou trocar ideia, a gente vai sentar, a gente vai falar, isso prejudica o nosso trabalho. E em contrapartida a gente tem visto outros síndicos que fazem isso, que estão ali o tempo inteiro conversando com o morador e às vezes deixando algumas coisas do condomínio a desejar ou muitas coisas do condomínio a desejar. Geralmente. Mas os moradores adoram ele e às vezes ele tá até troca um chuveiro do morador. Não, pode deixar, eu vou e eu troco. Não, peraí, pode deixar, eu faço pra você. Não, isso aí eu resolvo. E às vezes coisas do próprio apartamento. E a gente vê coisas do condomínio que precisam ser feitas e que às vezes não é que ele não faz porque ele não se dedica ao condomínio, mas ele não tem tempo. Porque ele está o tempo todo ali no parquinho sentado conversando com as mães, ou na quadra sentado com os adolescentes, e aí você não consegue ver o trabalho. E isso prejudica o síndico que está trabalhando, que às vezes ele não está ali dentro do condomínio, ele não está falando com o morador, mas ele está tendo uma reunião com a conservadora, tentando ver o que dá para fazer para melhorar. Está trabalhando na empresa condomínio, né? Na empresa condomínio. E às vezes o morador não vê isso daí. Então entra também na parte de comunicação. Gente, hoje eu tive uma reunião com a empresa tal, a gente está tentando fazer isso, tentando fazer aquilo. Mas o morador não vê o síndico o tempo inteiro, principalmente moradores que às vezes saem de casa 8 horas da manhã, chegam 8 horas da noite. Aí eles jogam naqueles grupões de WhatsApp, geralmente o síndico nem participa, né? Nossa, eu não vejo síndico no meu condomínio, esse síndico nem vem aqui. Eu moro aqui há 1 ano, eu nunca vi o síndico. Mas aquela o síndico cultura. Também é ser humano, 8 horas da noite, às vezes ele tá com a família
dele. O síndico também almoça, janta. Também almoça, também janta. Tem filhos, né? Se você sai todo dia, chega 10 horas da noite, você não vai ver o síndico como você também não vai ver o faxineiro. Ai, o faxineiro não limpa meu andar. E não quer dizer, né, Marcelo, que ele não estando lá fisicamente, ele Que não não está está presente. trabalhando no condomínio. É o que você falou muito bem. Ele pode estar fazendo uma reunião com uma conservadora, ele pode estar analisando a parte financeira do condomínio, ele pode estar tentando renegociar o contrato. Isso ele não precisa estar sentado lá dentro do condomínio, né? E muita gente confunde, né? O síndico, ele não é empregado do condomínio. Que tem alguns condôminos que falam, eu pago o seu salário. O síndico é um cargo eletivo, ele foi eleito para aquilo. Então não tem horário, a não ser que ele assuma um compromisso na votação, na eleição, de que eu vou estar presente de 9 às 17 no seu condomínio, segunda a sexta. Ali ele assumiu um compromisso. Não quer dizer que aquilo tem que ser feito, porque não é um cargo eletivo e realmente não tem horário, bater ponto, nem nada. Agora, assumir um compromisso é diferente. E o síndico, a Marcelo tocou num ponto interessante, o síndico ele tem que ser hoje um pouco de advogado, ele tem que ser um pouco de médico, porque na hora ali passa alguém, ele tem que dar uma atenção. E o principal, ele tem que ser um bom psicólogo. Acho a chave do negócio hoje é ser terapeuta ali no dia a dia. É você dar 5 minutos de atenção para um condômino, ela só quer desabafar, ela só quer ser ouvida, ela quer ser validada com a opinião que ela tem. Não que essa opinião vai ser válida para tomar uma decisão, mas ela foi ouvida, aquela pessoa foi ouvida. Então o síndico ele tem que ter essa sabedoria de saber ouvir, absorver o que for necessário, o que for de acordo com o regimento interno, que vai ser uma tomada de decisão interna, mas dar atenção, principalmente a parte de psicologia. Acho que é o trabalho nosso, o maior desafio nosso é isso. Vamos supor hoje, aí você fosse um encarregado de contratar um síndico para o seu condomínio. Está na tua mão a escolha de um síndico, ou um condomínio de médio porte, ou grande porte, ou pequeno porte, não interessa, porque todos têm um CNPJ aberto e têm as obrigações. É lógico que tem condomínios que vão exigir mais e condomínios que vão exigir menos. Sim. Você fosse cair na sua mão a contratação, qual o perfil de síndico que você pensa hoje em contratar? Eu acho que o principal, Maurício, o ponto crucial é uma pessoa que tenha boa comunicação. A gente está falando aqui já talvez uns 3, 4 pontos aqui, né, em relação a isso. Que a comunicação, ela realmente ela muda o jogo. Você se comunicar de forma clara, comunicar que eu falo não só verbalmente, mas na parte de transparência. Você comunicar ali a prestação de contas bem feita, você comunicar ali uma previsão orçamentária, você colocar bem claro, sem entrelinhas, né? Tá tudo bem claro ali. É o ponto principal, porque a comunicação falha é onde gera dúvidas. E a dúvidas, ela vai gerando ali umas incertezas internas, é onde começa moradores, condôminos a se juntarem contra a gestão, porque o síndico talvez não foi claro naquela informação, na transparência. Então o ponto principal seria a comunicação. O síndico comunica bem, que está através da comunicação, tem que ter o estudo, tem que ter a sabedoria, o conhecimento do que ele está falando, do que ele está colocando num documento, né, expondo ali. Então o ponto principal de fato, vou contratar um condomínio para o meu condomínio, um síndico para o meu condomínio. A chave ali é a comunicação, interna e externa. A interna com os condôminos e a externa com os prestadores de serviço. O síndico ele tem que ter essa sabedoria. É o ponto-chave. A gente falou um pouco sobre a tecnologia, mas eu queria entrar num ponto que às vezes eu acho que gera dúvida de muitas pessoas, porque as pessoas às vezes elas acham que a tecnologia ela vai substituir completamente o porteiro, o zelador do condomínio. E hoje eu vejo, às vezes, até você tendo bons relacionamentos com as empresas de portaria remota, Sim. Inclusive trabalhando junto com a empresa de portaria remota. Aqui mesmo, no condomínio que a gente vê que tem uma empresa de portaria remota e tem um porteiro ali. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte para a gente conseguir desmistificar um pouco isso, de que ou você coloca um ou você coloca o outro, que que um tira o outro. Substituir não vai, nunca. Isso aí não vai interferir. Hoje a gente tem visto muito, conforme você falou aqui nesse condomínio que nós estamos, é a parte híbrida.
Você põe a tecnologia associada ali ao fator humano. Funciona muito bem, porque a tecnologia realmente é uma aliada. Você busca ali algumas informações, alguns procedimentos que teve casos recentes, você busca na parte de tecnologia entender o que aconteceu. O fator humano, principalmente em condomínios grandes, ele não tem como deixar de estar presente, porque a tecnologia ela vai auxiliar, ela vai de alguma forma ali complementar o trabalho, mas pelo volume de gente, volume de pessoas, volume de condôminos, né, a flexibilidade ali do movimento das pessoas, tem que ter um zelador, tem que ter um porteiro, dependendo do volume do condomínio. O zelador, principalmente, por questão de acompanhar a mudança, fazer o trabalho, né, o braço direito do síndico ali na parte administrativa. Já a portaria, o controle de acesso da portaria hoje, em condomínios grandes, por exemplo, ele é muito auxiliado no controle de acesso. Por quê? As pessoas, os moradores, eles têm ali o cadastro, né, facial de cada um deles, eles podem ter um direito de entrar e sair do condomínio sem ser interrompido pelo porteiro. Já tem um acesso livre deles ali dentro. Isso tira o peso da portaria. Já o visitante ele não consegue ter o acesso remoto, ele não consegue ter o acesso pela tecnologia. Ele tem que ser cadastrado, ele tem que ser identificado pela portaria, registrado, vai fazer o cadastramento dele facial. Então, esse equilíbrio ele tem que ter. Substituir, em alguns casos, alguns condomínios, a tecnologia substitui o porteiro. Isso é uma realidade, não tem como a gente fugir disso. Condomínios menores. Mas sempre tem a figura ali de um zelador, de um fator humano responsável que vai ajudar nessa gestão, principalmente controle de acesso. E também a gente tem hoje a questão da encomenda. Hoje a realidade nossa ela é muito grande em relação a pessoas que compram pela internet. Você não vê muitas pessoas hoje indo na rua fazer compra de roupa, equipamentos, produtos para casa, nada disso. A grande maioria é Mercado Livre, Shopee, entra nesses aplicativos. Isso interfere diretamente na vida do condomínio. Por quê? Conforme eu estava falando, em 2009, por exemplo, eu não lembro de ter tido colaboradores só responsáveis por encomenda. Hoje a gente tem condomínios que tem um colaborador que ele é responsável 100% por encomenda. Por quê? O avanço da tecnologia, o facilitador de comprar pela internet, reflete na vida do condomínio. Hoje, o Maurício, a Marcele, ela entende bem isso também, que ela como síndica, ela vive isso. Eu tenho um condomínio que chega a 800 encomendas por dia, a média. Como a portaria vai controlar isso? Como que a tecnologia vai controlar isso? Não tem como. Você tem que ter uma pessoa responsável ali só por encomenda. A tecnologia ela vai ajudar, influenciar. Você põe o QR Code, você põe um sistema de encomenda, onde o morador, ele além da empresa onde ele comprou, que comunica que foi entregue, o condomínio vai comunicar que a encomenda dele está na portaria. Pelo aplicativo ele fica sabendo, ele desce, pelo QR Code ele vai lá e faz a liberação da encomenda. Então a tecnologia ela existe, ela é necessária, porém de forma equilibrada. O fator humano ele é indispensável. Eu vou aqui entrar aí no que eu considero mais o seu segmento, né? Mais o teu business, né? Mas antes eu vou fazer um parêntese que vocês falaram que é muito importante. Hoje você vê condomínios, na realidade hoje, tendo que fazer um quarto ou aumentar um depósito para que as mercadorias que chegam através de Mercado Livre, pela internet, possam ser armazenadas ali. Legal. Hoje não, realmente as pessoas vão mudando, né? E as compras pela internet cada vez mais fortes, né? Os moradores comprando. Então, e os condomínios não tinham se preparado para ter um local para absorver essa quantidade de compra. E hoje muitos deles estão fazendo um quarto, fazendo isso para colocar aquilo lá. Mas, enfim, entrando aí no seu segmento que eu achei importante, que a Marcele começou aí, o que você considera hoje uma grande falha de segurança dentro de um condomínio? Só para fazer um adendo na última questão. Eu até recentemente fui convidado por uma consultora para compartilhar ideias com eles em relação à estrutura física do condomínio para encomenda, para de lixo.
além da encomenda ter aumentado, a questão de lixo também aumenta muito. Também. Principalmente a reciclagem. A reciclagem. Porque a encomenda aumentou, o volume de lixo naquele apartamento também aumenta, naquele condomínio aumenta. Então, as construtoras estão se preocupando com isso hoje já, de fazer novos empreendimentos, já com a sala exclusiva contemplando de isso. Hoje nós temos condomínios de fora que alugam apartamentos para poder substituir uma área de encomenda. Uma área de almoxarifado, uma área de convivência dos proprietários. Perdão, a última pergunta. Não, hoje, o que você considera hoje em dia, que você vê, que você situa, como uma falha grotesca, hoje uma falha mais permanente na segurança do condomínio? A falta de treinamento, de qualificação ali dos colaboradores que são os responsáveis por isso. Tanto na parte de tecnologia quanto na parte do fator humano. Então, se você não treinar os seus colaboradores, seja ele de empresas terceirizadas ou de condomínio, o orgânico, né? Se você não treiná-los, e treiná-los que eu falo não é uma vez por ano, você estar ali oxigenando mensalmente, que seja uma reunião de alinhamento, a gestão está ali alinhada com esses colaboradores, né, informando sobre o controle de acesso, o que está sendo alterado ali nas conversas de condomínio. Hoje a gente tem esses grupos de WhatsApp onde várias informações chegam, várias ideias chegam de moradores. Então, às vezes, toma uma decisão, né, o condomínio, a gestão toma uma decisão interna e a portaria tem que estar sempre ciente do que está acontecendo, de como que deve proceder em algumas situações. Então, o treinamento, ele interfere muito no dia a dia, é um ponto de segurança que todo condomínio deve cuidar. Os principais, são dados, os principais furtos dentro de um condomínio hoje, ele entra pela porta da frente. Ninguém hoje está pulando muro, ninguém está entrando pelo jardim, pelos fundos do condomínio. Eles estão entrando de fato pela portaria. São pessoas uniformizadas de alguma empresa, que seja da parte de energia ou a parte de água mesmo, que abastece a cidade. Pessoas entram ali com crachá e tudo, mas são pessoas maldosas. Não tem nada a ver com aquela empresa que estão uniformizados. Então, se não tiver um controle de acesso rigoroso, que é difícil você implantar isso dentro de um condomínio, mas se você não tiver esse controle, realmente abre um leque de oportunidades ali para pessoas entrarem no condomínio e fazer o que bem entender, né? E outro ponto também que eu acho que muda completamente, eu tenho experiência em um condomínio aqui, em Juiz de Fora, que é a tecnologia de forma muito liberal. Por incrível que pareça, tem um condomínio aqui que o próprio morador faz a abertura da cancela, de dentro do apartamento dele. Ele consegue, pelo aplicativo, abrir a cancela, abrir um portão de garagem. Ele pode estar lá no Japão. Ele consegue abrir a qualquer momento o prédio dele lá. Isso coloca toda a gestão em risco, gestão de segurança em risco. Então a tecnologia de forma aleatória, ela interfere muito, tem que ter um limite. De alguma forma, trás assim, de toda a tecnologia, tem um ser humano, né? Tem o fator humano. Tem o fator humano. A Marcela entende bem também, porque o Maurício também, mas a Marcela como síndica, acho que você vive mais isso. Tem algumas questões de controle de acesso, até mesmo de informações, que só cabe à gestão. Sim. No máximo ali ao conselho. Ter acesso a câmeras, por exemplo, no máximo ali ao conselho. Agora, liberação de visitantes pelo aplicativo não faz sentido nenhum condomínio ter. Senão você joga todo o controle de acesso por alto. A portaria passa a ser culpada por pessoas entrarem sem ser identificadas. E é onde está treinado, né? O pessoal está treinado. Então isso é uma falha de segurança enorme que eu enxergo hoje. Mas o morador, às vezes, prejudica, talvez sem perceber, muita segurança do condomínio. Eu estava esses dias saindo do prédio onde a gente tem o nosso escritório, né, da Prisma, e eu sempre fico lá até mais tarde. E a portaria lá encerra às 8h50, o porteiro vai embora. E eu sempre fico, às vezes, até 9 horas da noite, 9 e pouco no escritório. Aí eu saio com a minha chave e fecho. Na hora que eu fechei o portão lá de fora,
veio um rapaz muito bem vestido, né? Você via, não era morador de rua nem nada disso. Aí ele falou, pode deixar aberto, eu vou entrar. E aí eu falei pra ele, olha, desculpa, mas abre com a sua chave, porque amanhã ou depois acontece alguma coisa, primeiro que sou eu que administro. É responsabilidade. A administradora fez um negócio desse, então assim, falei, abre com a sua chave. Aí ele riu na hora, ele falou, não, deixa aberto, então eu vou fechar com a minha chave, você vai ver eu fechando. Falei, então tá, fecha direitinho. Ele fechou com a chave dele. E aí eu até falei sobre isso, a gente teve uma reunião desse condomínio antes de ontem, e eu falei sobre isso, porque às vezes a falta de segurança vem do próprio morador, porque eu já cheguei em condomínio, às vezes para apresentar proposta, ou para fazer assembleia mesmo de condomínio, e na hora que você tá entrando, o próprio morador que não te conhece fala assim, você tá entrando também? Segura a porta para você entrar. E ele não sabe quem é você. Então, às vezes, acontece muito isso, de uma pessoa entrar, a gente vê muito, uma pessoa entrar junto com o morador pela porta, ou entrar junto no portão de carro. Portaria remota acontece Portaria muito, remota abriu, acontece ele entra muito. junto. Vai na carona ali, Vai né? de carona. Vai de carona. E às vezes o morador não tem essa consciência de falar, olha, não, Por eu vez. preciso que você interfone de novo para você entrar. Desculpa, mas é a segurança do prédio, eu não te conheço, espero que você entenda. Exatamente. Tem hora que exatamente. você tem que falar, você já pensou que eu tô sem graça, eu vou falar alguma coisa, mas não, às vezes você tem que falar. Desculpa, mas é a segurança aqui de todo mundo, eu preciso que você realmente toque o interfone de novo. Porque senão o condomínio, o síndico, a gestão faz todo um processo para o negócio funcionar e o próprio morador quebra aquilo. Eu não sei Exato. se você percebe isso muito também. No Sim. condomínio. E hoje o bandido ele tá andando engravatado, né? Verdade. Ele entra dentro do condomínio todo arrumado, igual você falou. Não quer dizer que a pessoa está bem vestida, que ela não pode ser um Como potencial você falou, perigo ele, ali. ele entra pela porta da frente, Entra né? pela porta da Então, frente. ele tem que estar bem arrumado, Ele pode estar bem vestido ou não. ou fazendo-se de um funcionário de uma outra empresa, mas bem Exatamente. vestido e tal, né? E essa questão do morador, realmente de deixar entrar, a gente vê isso. A gente entra nos condomínios, a gente percebe esse movimento. Cabe muito à gestão do condomínio a implantar ali pílulas de conhecimento dentro dos elevadores, no próprio grupo do condomínio, a importância de não fazer isso. O que isso pode gerar de risco, né, para a segurança deles. Tem que entrar um por um, tem que deixar a pessoa abrir com a própria facial ou com a própria chave, como você expôs. E a gente vê muito essa questão também da tecnologia. O morador, ele está com um visitante. Ele vai abrir lá pela facial dele, abriu a catraca. Ele passa, depois ele vira o aparelhinho para ele de novo, para a facial dele aparecer de novo e liberar para o visitante. Então você faz dois acessos ali com a mesma facial. É onde entra o cuidado que a empresa de tecnologia tem que ter para poder validar somente a facial uma vez só. Porque tem algumas questões que deixa aberto. Sim, deixa. Então, o próprio morador ele traz esse risco para dentro do seu condomínio. Faz todo sentido o que você falou. E complica um pouco a nossa vida, né? Muito. Mas, A reclamação sempre vai na empresa de controle de acesso. Está deixando mas, entrar. Até voltando de novo, você falou sobre o síndico conscientizar o morador disso, parece até repetitivo a gente falar sobre comunicação de novo. Mas hoje a gente tem visto que o perfil de morador mudou. Você falou um pouco das assembleias estarem mais cheias e tudo. Hoje, às vezes, a gente vê, ao mesmo tempo, a gente ainda vê muita dificuldade do síndico em que as pessoas participem da assembleia. Porque, geralmente, a gente aborda assuntos na assembleia que quem precisa ouvir não está ali. Sim. Geralmente, a pessoa que dá problema, ela não está ali na assembleia. Mas a gente também tem tido dificuldade do síndico numa assembleia muito cheia, mas muito cheia de pessoas que não têm conhecimento sobre condomínio, não têm conhecimento das próprias regras do condomínio em que mora, Uhum. e que o síndico se vê com perguntas e questionamentos totalmente imprudentes e sem cabimento nenhum, e que ele às vezes tem que responder ali na hora da assembleia, e que aquilo ali às vezes vai totalmente contra uma lei, contra uma regra, contra uma coisa que o síndico não pode fazer, e aquela assembleia cheia de moradores que às vezes já até se reuniram antes cobrando uma coisa do síndico, que na verdade o síndico não pode fazer, não tem como o síndico fazer, tem algo que impeça o síndico de fazer. Então a gente tem visto que o papel do síndico também hoje é de informar. Não só informar o que ele faz, mas informar também quando ele não faz, o porquê que ele não fez, o que impede dele fazer. Então a gente tem visto, por exemplo, eu quero que você mude o morador por tal motivo. E às vezes é um motivo que o síndico não consegue prosseguir com aquela multa. Não tem uma base legal para Não isso. tem base legal. Então a gente tem visto um desafio muito grande desses grandes condomínios também,
o uso de entorpecentes, às vezes a maconha, que tem um cheiro muito forte, incomoda diversos moradores, e o síndico se vê, às vezes, impotente naquilo ali a não ser conscientizar. Porque se você multa o morador, porque ele está usando maconha, primeiro que às vezes acontece do morador virar e falar assim, meu vizinho do lado está fumando maconha. E aí daqui a pouco ele mesmo te manda mensagem e fala assim, ô Marcelo, eu errei, eu acho que é o de cima. Aí imagina se você notifica, às vezes eu falo com ele, olha só, você detesta maconha, eu já percebi. Imagina se você recebe uma carta no seu apartamento dizendo que você está sendo multado porque você usa maconha. Como você iria reagir? O que você iria vir até mim e você iria falar, ou você iria me processar, danos morais e tudo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Como que eu vou notificar uma pessoa que nem mesmo você tem certeza de quem é? E mesmo que você tenha, como é que a gente prova? Porque amanhã ou depois a notificação vai chegar para ele aí 3, 4 dias depois e ele vai falar, mentira, não tava, como é que você prova? Pode até processar o condomínio, né? Exatamente. Coloca em risco. Só que o morador, às vezes, ele não entende aquilo. Ele está cobrando o síndico uma coisa que, às vezes, o síndico é impotente para fazer. Verdade. Então, a importância da comunicação do síndico também, de explicar para o morador que certas coisas são difíceis de lidar. E de, às vezes, eu tenho... São temas sensíveis, né? Eu tenho, às vezes, muito costume de, na hora que o morador está... isso, aquilo, você tem que fazer isso, aquilo, o condomínio está assim, assim, assim. Tá, qual é a sua sugestão para resolver? Teve um dia que eu fiz isso com o morador, eu respondi só isso pra ele, porque ele tava falando do lixo, é muito lixo, não sei o que, o lixo tá ficando acumulado, e o lixeiro só passa tal hora, e o lixo tá... Eu falei pra ele, tá, e qual que é a sua sugestão? Você traz ele para o Como que a ambiente gente de, vai resolver? Como é que a gente vai de tomar resolver decisão. isso? E aí ele já começa, não, eu vou pensar, eu vou ver alguma coisa, depois eu te chamo, e aí eu tô vendo essa dificuldade no síndico hoje, Sim. de muitas coisas, muita cobrança, e às vezes de coisas que é difícil realmente de resolver, de coisas que não dependem unicamente do síndico. Por isso que é importante. A gente está tocando aqui numa pauta desde o início, comunicação. Que isso realmente é uma base para tudo. Então, quando o síndico comunica bem, ele consegue trazer, como você falou, um morador, um condômino que está só reclamando, para sugerir. Qual é a sua sugestão para tomar essa decisão, para trazer melhoria? Então, você consegue tirar ele na bolha da reclamação e trazer para a bolha ali da dificuldade. Tá, ok, é válido a sua reclamação. Agora, vamos resolver? Como? Você traz, vira a chave dele. E tem morador hoje que no WhatsApp, ele cresce, né? É aquele cara que no grupo do WhatsApp ele toca o terror, ele vai, reclama, condena todo mundo. Chega na Assembleia, cadê ele? Está lá em casa. Ele não foi na Assembleia. Porque lá na Assembleia se expõe de uma forma, fisicamente, ali, ele está ali aberto a conflitos. Ele está aberto ali a ter um diálogo presencial. No WhatsApp, não. No grupo do WhatsApp, ele fala o que ele quer, responde o que ele quer. Ignora qualquer resposta que teve. Presencial é diferente. Então, normalmente, os moradores da confusão, eles não aparecem na Assembleia porque não tem ali uma sabedoria de dialogar, né, com aquilo que ele pensa que é o certo para ele. Mas, Onil, assim, tocando no nosso assunto aí, um pouco de trás aí, e que eu me interesso muito, né? Hoje as pessoas entram em condomínios, dependendo do tamanho, sei lá, se sentem muito vigiadas, né? Parece um Big Brother, né? Você olha para cima, tem uma câmera, você olha para o lado, tem uma câmera, você bota... Então, assim, parece que você está entrando na sua casa para ter privacidade, mas o caminho até a sua casa, você está sendo monitorado, né? E, por exemplo, tem condomínios aí que tem salão de festas e tudo, a pessoa faz festa, mas tem 3, 4 câmeras no salão de festa. E às vezes você vai dar uma festa particular e essa festa está sendo filmada ali. Sim. Então, assim, o que você pensa num equilíbrio entre a privacidade da pessoa e o monitoramento dentro do condomínio das áreas comuns? Porque eu acho isso, às vezes, na piscina tem câmera, no elevador tem câmera, no salão de festa tem câmera, na sala gourmet tem câmera, no salão de jogos tem câmera. É um Big Brother ali, né? Sim. Se torna algo invasivo, né? No dia a dia do condomínio. Mas eu entendo como necessário. Tudo com equilíbrio e cada condomínio tem um perfil. Tem alguns condomínios que eu vejo que tem câmeras em todos os andares de escadas, que é aquela escada de emergência, por exemplo. Se você parar para pensar, tem necessidade de um investimento desse? Depende do condomínio. Porque tem condomínio que culturalmente os condôminos levam o cachorrinho para fazer xixi nas escadas.
Aí gera necessidade de pôr câmeras. Verdade. Tem condomínio que a demanda aumenta justamente, pelo que a Marcele falou, o uso de maconha. Isso é um absurdo, mas moradores vão na escada de emergência fumar maconha. O cheiro vai ficar ali, não tem para onde ir, então ele sobe, desce e vai para onde ele encontrar ali a saída. É onde entra a necessidade por câmera. Quem está fazendo esse mau uso, né, daquele ambiente? Piscina, por exemplo, você tocou num ponto legal. Tira a privacidade? Tira, mas é um caso de segurança. Às vezes a própria equipe do condomínio, a portaria, ou o monitoramento, dependendo do condomínio, está observando aquele ponto da piscina onde pode acontecer algum uso indevido, de copo de vidro, por exemplo. Não tem necessidade de ter um vigia na piscina ali o tempo todo. Mas o ambiente monitorado, você consegue identificar se condôminos estão usando copo de vidro, se tem crianças sem acompanhamento do responsável. Então, são por necessidades, né? Esse uso de câmeras em condomínio. Já a portaria, o hall de entrada das torres, elevadores, eu entendo como deveria ser, pelo menos, uma obrigação todo condomínio ter, né, esse equipamento de segurança, justamente por um monitoramento. O uso de elevadores, por exemplo. Hoje, já lidei com situações de morador defecar dentro do elevador. Condomínio aqui em Juiz de Fora, não sei se você já passou por isso. Morador simplesmente abaixar a calça e defecar ali. Vomitar, depois de festa, balada, cheio de vomito. A câmera identifica. A câmera não te dá, ela valida quem fez e a tomada de decisão do síndico em notificar, em autuar o morador. Então, eu acho assim que eles, os condôminos, têm que ter a consciência que ali são áreas comuns. Sim. Não é a área privada dele. Não é área Porque privada. ele se sente, a partir do momento que ele entrou da portaria para dentro, ele entrou na casa dele. Ele está passando por um ambiente de área comum do pode condomínio, fazer o que quer, né? que é para todos. Por isso tem que ser bem cuidado. É para todos aquilo ali. Exatamente. Não é? Entrou na casa dele, tudo bem. Entrou na casa dele, ali é a casa dele. O apartamento dele da porta para dentro é privado. Sim. Agora, passou pelas essas áreas, é a área do condomínio que tem que ser bem cuidado. Mas eu acho que você trouxe, desculpa, um ponto muito interessante da parte de câmeras, porque, por outro lado, hoje a gente tem condôminos, porque eu acho que você falou muito bem da parte de privacidade, porque, de fato, o condômino, ele não perde a privacidade se esse acesso for, de fato, só de quem tem de direito, que é o síndico ali. Agora, a gente vê muitos condôminos, eu recebo mensagens do tipo, por exemplo, o meu filho perdeu o celular na área da piscina. E aí eu quero a imagem da câmera de 8 horas da manhã até 8 horas da noite, porque eu não sei que horas ele perdeu o celular. E eu tenho direito ou de que você passe 12 horas olhando a câmera para ver onde meu filho deixou o celular. Nem sei se foi ele no condomínio mesmo, mas eu tô falando que foi, né? E aí eu quero que você olhe 12 horas de câmera, ou eu quero que você me passe 12 horas de câmera do condomínio. Ou eu quero saber se meu filho saiu de casa no horário que ele falou mesmo e eu quero a câmera do corredor. E o condomínio não entende quando a gente fala que não pode passar essa imagem da câmera. A gente recebe mensagens do tipo, é um absurdo, porque eu pago o condomínio, quem pagou essa câmera fui eu, que eu paguei muitas das vezes taxa extra para colocar essa câmera no condomínio, e agora você vai virar para mim e falar que eu não posso ter acesso à câmera? E aí ele não entende o outro lado, que é justamente o que você abordou. Verdade. Que é o outro. que quando você pede a imagem da câmera de 8 horas da manhã até 8 horas da noite da piscina, tem diversas crianças, adolescentes, meninas de biquíni, e que eu não tenho direito de passar essa imagem para um terceiro. A não ser que seja uma decisão judicial, né? A não ser que seja algo. Exatamente. Agora, eu não pode tenho expor direito de passar isso para um terceiro condômino. E nem mesmo se você quiser olhar a hora que o seu marido saiu, com quem que o seu marido chegou. O seu marido tem direito a essa privacidade também. Então você coloca a câmera dentro do apartamento. Mas a gente não pode transferir essa imagem para outra pessoa, porque senão a gente tira a privacidade do morador. Sem dúvida. E às vezes eles não enxergam isso, eles enxergam só o lado de, não, eu pago a câmera, eu quero a imagem da câmera. Então tem esse outro lado que o Maurício trouxe muito bem, que é a parte da privacidade também do morador. Sim. E só para contribuir um pouco mais, cabe também ao condomínio ter o direcionamento de saber que essas câmeras no hall de corredores, por exemplo, ela não pode estar voltada para a parte interna do apartamento, para a porta. Sim. A porta está fechada, ok, mas se abriu a porta, se a câmera der acesso à sala da sua casa, está errado, ela está mal posicionada,
tira a privacidade. E mesmo também vale para o condômino. O condômino não pode pôr uma câmera na porta dele por conta própria, para poder filmar o hall do corredor dele. Não pode. O hall do corredor, ele pertence ao ambiente externo, que é o condomínio, a área comum, e a parte de dentro aqui é o condomínio. Então, nenhuma câmera pode estar direcionada de fora para dentro, nem do morador para fora. O morador não pode pôr câmera na janela, na sacada, que pegue outras janelas de moradores ou que pegue uma área comum do condomínio. Então, tudo isso tem que ser sempre muito bem amparado. Pedem muito câmera também para olhar quem está jogando as coisas pela janela, né? Pois é. Você tem que pôr uma câmera virada para as janelas. Não pode, não pode. Isso tudo tem que ter cautela. É onde entra, mais uma vez, o poder de comunicação do síndico. Ele tem que saber comunicar que aquilo ali, baseado por lei, não pode. Não é questão de, você está defendendo, você não quer expor, você não quer ter trabalho de descobrir quem é. Não, é questão de poder. Será que pode? Uma câmera dessa pode estar posicionada ali? Nil, eu vou fugir um pouco do assunto aqui. Eu sempre gosto de tratar o condomínio como empresa, porque na realidade para mim é uma empresa. Sim. Né? É uma empresa que não dá lucro, pelo contrário, só dá prejuízo. Você nunca e a responsabilidade é a mesma. E você nunca vai escutar um síndico bater na sua porta no final do ano de Natal, distribuição de dividendos. Ele vai bater para uma taxa extra, uma coisa Exato. assim. E uma coisa hoje que onera bem os condomínios são funcionários, né? Funcionários Sim. próprios do condomínio ou de terceirizadas, entre aspas, também. Hoje você pode colocar que dentro de um condomínio 40%, às vezes até 50% da despesa está com pessoas, daí para mais. Acredito que dê mais. Para folha e tudo, Uhum. pode ser até que dê mais também, dependendo do condomínio. E isso é um passivo ali que o condomínio vai atribuindo ao longo do tempo. Perfeito? Por isso que ele tem que recolher os encargos direitinho, ou seja, contratar boas empresas. O que você acha que já é mais do teu business, que um condomínio deve estar atento para atender a parte trabalhista bem do condomínio, para que não crie problemas na frente, porque a gente vê, né, Marcelo, alguns condomínios herdando passivos aí de próprios funcionários, de prestadores de serviço, etc. O que você enxerga hoje que o condomínio e o síndico tem que estar atento para isso? Principalmente a questão da índole da empresa. E índole, quando eu falo, não é somente sobre o posicionamento que a marca tem, mas a parte de documentação, o histórico daquela empresa perante os seus colaboradores. Eu falo assim, tanto terceirizado quanto orgânico. Sim. Eu estou puxando para o lado terceirizado e vou entrar na parte orgânica. Sim. Aliás, deixa eu inverter. Deixa eu começar na parte orgânica, que automaticamente ela puxa a parte terceirizada. Hoje, um condomínio que trabalha com colaboradores orgânicos, financeiramente, naquele momento, é mais viável, em termos de valores. Por quê? Não tem a questão da terceirizada, não tem a margem de uma terceirizada. Porém, o condomínio está absorvendo todo o passivo trabalhista, todo o risco trabalhista. Então, se você tem lá 4 porteiros, por exemplo, orgânico, hoje a gente vê aí colaboradores da portaria que tem 20 anos de condomínio. Então, para você fazer um processo demissional, fica absurdamente alto e o condomínio ele tem que arcar com aquela despesa. Um acidente de trabalho, por exemplo, o condomínio ele assume toda a responsabilidade. Além de ter que substituir aquele colaborador, ele vai ter que arcar com todas as despesas trabalhistas perante aquela causa. Processos trabalhistas. O condomínio ele assume todo aquele passivo, independente do que o colaborador está pedindo, mas a responsabilidade é 100% do condomínio. Então, o condomínio tem que ter esse cuidado, tem que ter uma boa gestão, tem que ter um bom controle de documentos dos colaboradores, né, de toda a parte trabalhista, quanto as partes fiscais também. E, principalmente, manter esses colaboradores oxigenados, treinando, trazendo ali conhecimento para eles, que vai interferir naquele ponto que a gente está falando da segurança. Isso automaticamente, como que resolve esse problema, vamos dizer assim, do passivo trabalhista de condomínio que trabalha de forma orgânica? É você terceirizar o serviço. Quando você terceiriza
esse serviço, toda essa responsabilidade que eu pontuei, ela passa a ser da empresa terceirizada. Então o condomínio não se preocupa mais com o 13º, não se preocupa se o colaborador afastou, se teve um acidente de trabalho, se preocupa, mas não responsabilidade trabalhista. E a empresa passa a ser toda aquela, passa a absorver toda essa responsabilidade. Então, quando o condomínio vai fazer esse movimento, se chegar nesse ponto de entender que o orgânico está trazendo muito passivo, vamos terceirizar para poder compartilhar essa responsabilidade com essa empresa, ele tem que ter o fator principal de consciência. Se eu terceirizei, eu estou isento 100% da responsabilidade. Não, isso é um mito. O condomínio que terceiriza todo o seu serviço para uma empresa, ele continua sendo responsável. Né? Você pode ser um sócio solidário. Ele continua sendo responsável. Aí é onde entra o cuidado que eu estava falando no início, de acompanhar mensalmente se a empresa está pagando o salário, se a empresa está pagando as verbas trabalhistas, fundo de garantia, INSS e tudo mais. E a parte fiscal também, que se a empresa não pagar, se a empresa deixar de cumprir as obrigações e o colaborador entrar na justiça, ele vai entrar contra a empresa e contra o condomínio. Se a empresa não assumir perante a justiça, o condomínio automaticamente fica responsável. Ou seja, o condomínio aí no caso ele vai ter duas despesas. Uma de pagar uma terceirizada, que já estava incluso todo esse processo, e a outra de assumir a responsabilidade que o colaborador da terceirizada trouxe para o condomínio. Então tem que ter esse cuidado de contratar uma empresa séria, uma empresa de boa índole, que tem essa experiência, tem essa bagagem, observar processos trabalhistas. Não interessa, hoje a minha empresa não tem nenhuma dívida trabalhista, mas quantos processos a empresa teve? Mais de 100? Poxa, mas por que mais de 100? É muito processo. A cultura da empresa levou para isso. É um risco que traz para o condomínio. Então, é um fator que eu enxergo como bastante cuidado que uma gestão condominial deve ter, tanto nessa questão orgânica, né, de saber oxigenar, saber manter esses colaboradores ali, fazer uma provisão, né, para esses casos de afastamento, casos de rescisões. Já com a empresa terceirizada, você sabe ali exatamente o que está definido. O condomínio consegue até entregar uma previsão orçamentária com mais solidez, porque são 12 prestações iguais, não tem. Sim. Qualquer desafio que tiver de afastamento, está calculado ali na terceirizada. Já o orgânico, você não consegue ter uma visão clara do que vai acontecer naquele ano. Porque o colaborador ele pode, em julho, te dar um prejuízo ali no condomínio que você não sabe. O prejuízo que eu falo de atestado, algo do tipo, que você não estava calculando na previsão orçamentária. É onde o síndico vai bater na sua porta. Taxa extra. Necessidade de demitir um colaborador que está antigo é 25 mil reais de rescisão do cara. Com a terceirizada, você não se preocupa, porque você já fez a previsão orçamentária daquele ano. Dentro do que você vai pagando mensal para ela. O orgânico pode surgir uma demanda extra dessa, é onde o síndico vai bater na porta e falar, está acontecendo isso. Para distribuir lucro, não? Não, é só prejuízo ali. Uma coisa que eu acrescentaria também, nesse ponto que eu acho que o síndico tem que olhar, é porque às vezes a empresa, de fato, ela paga os colaboradores do condomínio certinho. Mas a gente vê algumas empresas que compensam um condomínio com o outro. Então ela pega, às vezes, um condomínio que ela tem uma margem de lucro quase negativa, e ela tem um outro condomínio que o lucro dela é muito alto. Então ela fala assim, não, dá para fazer. Vou pegar esse daqui por um preço mais baixo, mas eu tenho outro, às vezes até com a mesma administradora, ou com o mesmo síndico, que eu tenho um lucro maior. E eu tive um caso lá no escritório, que a gente viu, né, de uma empresa que ela quebrou aqui em Juiz de Fora, uma empresa de conservação. E na época eu tive a oportunidade de conversar com ela, e sempre que a gente vê acontecer isso com uma empresa, a gente fica triste. Ainda mais quando a gente conhece, trabalhava e tudo, é uma coisa que a gente não deseja pra ninguém. Lógico. E o que ela me falou foi o seguinte, olha, eu tinha um contrato muito grande e eu perdi esse contrato. E a partir do momento que eu perdi esse contrato grande, eu quebrei. Porque os outros contratos pequenos que eu tinha, que geralmente a gente chegava nos orçamentos e eram dos orçamentos menores, eu acabei quebrando. E aí, assim, o síndico também é papel dele observar quando ele pega um orçamento que aquele orçamento está fora da realidade. Perfeito. Que aquele orçamento ali não cobre o custo da empresa, que se
que talvez ela esteja usando o lucro de um outro condomínio ou de uma outra empresa para cobrir aquilo ali. Então a gente também, o síndico precisa ter essa perspectiva também. Que é o que você falou, ele fica refém dessa empresa que gera maior lucro. Se ele perde, o seu que foi o menor preço, ele começa a comprometer. Então tem que ter esse cuidado, porque não é licitação. Vou pegar o menor preço e ao menor preço eu não quero Sem dúvida, saber. sem Não dúvida. é isso. É um caso muito sensível para analisar só o preço. Minimamente, talvez pedir para a própria conservadora, olha, me manda a sua planilha de custos. É fácil ou de ver. pedir para a administradora faz uma planilha de custos, primeiro para ter noção quanto que custa para a conservadora, aí eu consigo escolher. Que aí eu vejo pelo lucro que ela está tendo, e não pelo... não somente pelo preço, né? É muito importante. Você tocou num ponto importante que eu gosto muito, a transparência. A planilha de custo é a transparência. Claro, o que você está apresentando. E eu sempre falo isso. A planilha de custo, ela é o exame de sangue do orçamento. Você quer saber como eu cheguei nesses valores? Cada item ali, o que está acontecendo com cada item, qual a projeção de cada situação? Planilha de custo. Aqui você vai ver tudo. As despesas trabalhistas, as despesas fiscais, a margem de lucro da empresa, a margem operacional da empresa. Então não tem como você fugir daquilo. Ali você consegue simular. Olha, para trabalhar de graça, é esse valor aqui, ó, vou zerar tudo. É esse valor X. Então menos que isso, é impossível alguém entregar. Você trabalhar com 5%, a nossa margem é muito pequena, é muito apertada. Você trabalhar com 5%, é esse valor. 10%, é esse valor. Então a planilha de custo, ela mostra de fato a realidade do orçamento. Ela é exame de sangue, não tem como você fugir. E a matemática. Matemática é sim ou não tem exatas, é exatas. É uma planilha fácil de enxergar, né? Porque Sim. estão os encargos, o percentual, o salário base, e dali você vai chegar, né? E mesmo assim, tem síndicos que ignoram, O básico. vai no mais barato. Ou seja, está mesmo adiando um problema para frente. Adiando um problema. Que às vezes na gestão dele não vai estourar, mas em algum momento na mão de alguém vai estourar. Não sei se a Marcela teve essa oportunidade ruim de pegar uma gestão que às vezes respondeu naquele ano por problemas de 3 anos atrás. Né? Deu o quê? Mais de 1 hora? Então, assim, pensa aí que geralmente, Marcelo, explica para ele o que a gente faz. A gente pede para falar um caso muito inusitado, uma coisa engraçada que você tenha passado no condomínio, uma reclamação que tem sido muito absurda. Eu até pontuei aqui, o que eu tive aqui o que parece mentira, né, mas aconteceu. Morador reclamando que o vizinho frita peixe de propósito para poder... o quê? Frita peixe de propósito. Frita peixe? Frita peixe na casa, para dar cheiro no vizinho do lado, que um combate com o outro. Aí toda semana eu frita peixe. Aí manda pra ele. Ele frita peixe de sacanagem. Ele sabe que eu não gosto de cheiro do peixe. É umas coisas esquisitas que acontecem. Acontece nos condomínios, né? Vizinho tá botando peixe porque não gosta de mim. Aí o cara gosta de peixe, pô. Quem não gosta de peixinho? Que eu não gosto de peixe. Quem não gosta de peixinho, uma vez por semana. E o vento traz pra mim aquele negócio. Aí o cara frita peixe, vai na casa dele e fica puto. Que nem o cara lá reclamando. Não, ligou no nosso escritório reclamando. Aí falei, não, então fala que ligou pro escritório. Tem que passar pro síndico, que isso aí é uma situação do síndico. Interna. Mas mesmo assim, são vizinhos e vizinhos. Não vai controlar. Exatamente. Agora, a sua reclamação para ser ouvida, para ser registrada, ela tem que passar pro síndico. Ele vai acatar a reclamação, ele vai registrar. Mas não vai tomar nenhuma decisão. Eu estava lá com um vizinho reclamando do outro, para mim, até multar, porque o cara fumava do vizinho e o vento trazia fumaça para a sala dele, ele vendo televisão. Pô, o vento é foda também, só joga, né? Nunca venta do outro lado, né? Falei, cara, mas o cara tá dentro da casa dele fumando, pô. Mas o você cigarro... não tem o que fazer agora. Se você quiser, briga entre vizinhos. O cigarro já é algo, assim, comum. Ok, sim, na casa o peixe é sacanagem. Não, o peixe é inusitado. O peixe, a gente tá na dieta do cara, ele comeu peixe toda semana. O médico dá um... Eu já tive reclamando do vizinho tossir e escarrar. Foi esse termo que a pessoa usou. Dá descarga também. A gente tá ficando com nojo aqui no apartamento, que a gente tá almoçando e o vizinho de baixo tá tossindo, tá isso, e a gente fala, meu Deus. E assim, qual foi a situação mais absurda que você já viveu em um condomínio? Situação absurda. Isso aqui, qual história que parece mentira, que é a do peixe. Mas aconteceu a do peixe. E qual assim, a situação mais absurda que você já viveu em um condomínio? Assim? O Maurício, que eu participei, essa situação, eu não participei, mas eu estava presente nesse condomínio. Mas assim, que é algo muito sério.
que foi uma administradora de condomínio que simplesmente deixou o condomínio na lona. Uma má gestão, tanto do síndico lá quanto a administradora, fazer pagamentos de outros condomínios com dinheiro de um condomínio para o outro. Isso assim, foi o mais absurdo que eu vi, a grande responsabilidade que eu vi. Isso presente, eu como prestador de serviço, estando acompanhando aquela situação toda ali, de entender como que as pessoas se posicionam com uma responsabilidade tão grande no patrimônio de outras pessoas, deixou o condomínio realmente ali invalidado financeiramente, que não sei como que está hoje o processo, continua nesse condomínio, mas não sei como que está esse processo de reestruturação financeira. Eu sei que o condomínio passou por dificuldades, teve que trocar a gestão, teve que trocar tudo ali dentro. E você, poxa, você colocou ali vidas, a gente não está falando só de dinheiro, né? Claro. A gente está falando de vidas, pessoas ali, de pessoas que investiram seu patrimônio exatamente. naquele empreendimento, na casa própria, muito grave, onde vive, poxa, nossos filhos, nossas mães, né, dentro das nossas casas, e desvaloriza o patrimônio. Então, assim, foi o maior absurdo que eu já vi. Eu não sei se eu vou conseguir ver algo parecido, mas realmente é algo que impactou muitas pessoas. E é onde entra a importância de a gente saber com quem a gente está lidando, né? Com quais empresas a gente contrata, os nossos do condomínio, em quem a gente confia. O síndico, a gente volta no início do podcast, o síndico ele tem que ter o conhecimento do que está fazendo, ele tem que ter um entendimento da responsabilidade dele. Ele não pode confiar nas empresas 100%. Contratei uma administradora, contratei uma conservadora, está por conta deles. Não, o síndico ele tem que acompanhar. Ele é responsável civil e criminal, né, Marcelo? Pelos seus atos. Então isso mostra a importância muito, muito grande que tem na tomada de decisão e no acompanhamento. Ele continua sendo responsável, independente se ele contratou uma empresa para assumir aquele setor ou não. Então, o caso mais grave que eu já vi aí realmente foi esse. A gente espera que você não tenha oportunidade de ver de novo isso aqui na nossa cidade. Claro, a gente não quer isso, a gente não quer isso para ninguém. O condômino que confia o trabalho dele em nós, ele não merece isso. Inclusive, nesse condomínio, nós passamos por auditoria, esse condomínio foi auditado, onde foi, de fato, ali descoberto todos os movimentos. E a nossa empresa, como prestadora de serviço, que, se eu não me engano, é a maior despesa desse condomínio, que é a mão de obra, sim, foi auditada de ponta a ponta e não tivemos nenhuma ressalva. São 3 anos de contrato já. Durante esses 3 anos, mensalmente ali, foi auditado documento por documento e a nossa empresa, em nenhum momento foi feita alguma ressalva. Precisamos desse documento porque não tem, essa nota fiscal porque não tem. Nós estávamos ali, presentes, tanto na parte operacional como na parte de documentação. Mas assim, é a nossa responsabilidade. É por isso que eu e a Marcele, né, tivemos essa ideia de trazer esse programa, né, para o nosso público, para o nosso alvo, né, o público-alvo nosso, para mostrar, né, que isso acontece, né? Acontece às vezes de Juiz de Fora. E realmente é muito triste. E o que a gente quer é que seja um mercado condominial bem profissional, né? Ou seja, cada um cumprindo aquilo que tem. E você realmente mexer com um bem, um imóvel que uma pessoa às vezes demorou anos e anos para adquirir, o sonho dela está ali onde ela mora com a família, né? Não ver isso de novo. Eu já presenciei isso e já participei de uma auditoria que eu tive que fazer de uma administradora antiga, que eu não quero comentar, não tenho porquê, mas enfim, a gente quer que o mercado condominial se profissionalize, né, e que as pessoas saibam o papel de cada um, a seriedade de cada um, e que respeite os condôminos, os imóveis dos condôminos que compraram ali naquele empreendimento, depositaram ali sonhos, né? Isso aí. Por isso que eu sempre falo também, fica até como uma dica. As empresas do nosso segmento, prestadores de serviço, tanto na parte de conservadora quanto na parte de administração, vamos trabalhar todo mundo certo,
Vamos fazer o que tem que ser feito, bem feito, feijão com arroz. E que é a nossa obrigação. Que é a nossa obrigação. Nós não estamos fazendo nada demais, não. Nós somos confiados por isso. Uma assembleia de destituição de um síndico é muito feia. É desgastante. É desgastante, é muito feia. Os condôminos confiam em nós para poder fazer o básico bem feito. A gente tem que fazer o negócio conforme ele é. Mas o que a gente falei, quer é trazer isso para o mercado de Juiz de Fora. Exatamente. E se as empresas... Que tem muitas empresas boas aqui. Sim, muitas empresas boas. Tanto no meu setor quanto no setor de vocês. Tem muitos síndicos bons. Mas é importante essas empresas estarem cientes de que fazer um trabalho bem feito valoriza o nosso mercado. Se o meu concorrente trabalha bem, ele está me valorizando. Com certeza. Porque os condôminos estão entendendo que terceirizar é o melhor caminho. Se a empresa que é minha concorrente faz uma cagada dentro de um condomínio, os condôminos vão entender o quê? Não, vamos contratar orgânico. Porque a empresa terceirizada não presta. A gente acha que tem um domínio ali. Né? Então, quanto mais a gente se unir, trabalhar bem, entregar valores, resultado, melhor o mercado para todo mundo. Né? A gente vai entregar o que o condomínio precisa e nós vamos ter o nosso trabalho validado, consolidado. Porque o mercado, para quem é sério, tem para todo mundo. Tem para todo mundo. A gente não consegue absorver a gente fora inteiro, nenhum de nós. De forma alguma. A cidade é muito grande. Está só crescendo. Aqui agora mesmo, está escutando barulho de obra aí, ó. Tem prédio levantando do lado aí. Já tem um prédio sendo pronto do outro. E do outro lado também, um terreno vazio aquele ali, vai virar um prédio daqui a pouco. Verdade. E assim vai. Verdade. A gente não gosta muito de falar sobre... Não é um assunto que a gente gosta de falar, né? Quando a gente fala desses casos, desses problemas, né? De outras empresas. É ruim a gente falar sobre isso, mas é preciso a gente falar sobre isso. É necessário. É necessário. Os condôminos, os síndicos, principalmente síndicos orgânicos, eles precisam ter conhecimento que isso acontece. Eles não podem estar na mão de ninguém. Seja da conservadora, que às vezes não entrega a documentação direitinho, ele precisa conferir, ele precisa saber que tem empresas que não entregam. Como eles precisam saber sobre as administradoras, que tem empresas que fazem errado. Exato. Então isso é uma coisa que precisa ser dita para que eles tomem cuidado. Porque é muito triste quando a gente vê um síndico que ficou na mão de empresas e teve problemas por conta disso, e às vezes a gente vê que a culpa nem foi do síndico. Verdade. Aí foi culpa dele porque ele não cumpriu o que está lá no artigo 1348 do Código Civil. Mas, às vezes, não foi uma culpa que ele quis, não foi um benefício, ele não tirou benefício nenhum daquilo ali. Mas, ainda assim, o prejuízo, no final, a responsabilidade civil criminal é dele, é do síndico. Então, o síndico precisa saber a responsabilidade que ele está assumindo, porque a gente tem visto também muitos síndicos bons surgindo no mercado, mas a gente tem visto muitas pessoas também que estão vendo, olhando prestações de contas, vendo salários dos síndicos profissionais, estão vendo aquilo ali como uma oportunidade, estão entrando sem saber o que sem saber, sem conhecimento. Vou entrar, comprei um apartamento aqui, o salário do síndico é tanto, a próxima eleição eu vou ser candidata, eu quero ser o síndico, não é nada demais, ele sabe o que é o real daquilo ali, a responsabilidade que ele está assumindo. Então, a gente precisa falar sobre isso. É chato de falar, mas a gente precisa falar. A gente precisa... É nosso papel, como empresas que estão no segmento, falar desse assunto e alertar os síndicos. E pegando só um gancho rápido, Marcelo, eu sei que o tempo está curto. Hoje, o condômino está tendo cada vez mais poder de decisão dentro do condomínio. Por quê? Uma votação... hoje já está passando pelo condômino. O síndico não está colocando uma empresa, uma conservadora, um administrador por conta própria mais. Ele está democratizando aquela decisão. Então é importante o condômino ter hoje ciência do como ele vai tomar essa decisão. Então um caminho que eu sugiro, que eu dou como dica para todos os condôminos, é participar dos eventos. Hoje nós temos eventos em Juiz de Fora que acontecem anualmente, por exemplo, o Dia do Síndico, tem uma escola de síndico também, que é um nome muito sugestivo. Exatamente. Ele justamente é uma escola onde a gente entrega conhecimento, valores, não só para os síndicos, mas para o condômino que quer ter um poder de decisão mais apurado dentro do seu condomínio. Então, vocês buscando esse entendimento de quando está acontecendo os eventos, principalmente aqui em Juiz de Fora, e puder participar, esses eventos não é só para síndico, é para condômino, é para conselho, que queiram fazer parte de uma administração, que queiram futuramente ser síndico, candidatar a síndico também. Então, vale muito buscar saber, né, o calendário condominial de Juiz de Fora, como que ele está sendo tratado, onde está tendo eventos. Hoje a gente tem eventos no centro, na Zona Sul, na Zona Norte.
Então tem vários pontos que você, como condomínio, pode participar, agregar valor e ajudar a gestão do seu condomínio a entregar um resultado. Né? Muito aluno que isso foi conquistado em Juiz de Fora, né? Muito. Porque antigamente era São Paulo, no Rio de Janeiro, que a gente tinha que ir para lá para ter conhecimento de condomínio. Hoje está bem perto. E eu querendo te agradecer imensamente por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Foi um papo maravilhoso, acho que a gente conseguiu abordar de tudo um pouco, né, de condomínios. E seja bem-vindo sempre aqui com a gente, espero que você volte. Obrigada mesmo. Marcele, Maurício, eu que agradeço pelo convite, espero ter contribuído com um pouco da minha experiência. Toda vez que a gente reúne, a gente aprende, a gente ensina e a gente aprende, né? E isso é muito importante, está buscando aprendizado, distribuindo conhecimento e buscando aprendizado, absorvendo. Então agradeço a vocês pelo convite, vamos ter várias outras oportunidades. Um abraço a todos aí que nos assistiram, compartilhe aí com seus amigos, com seus condôminos, com seus vizinhos. Quanto mais conhecimento você levar para dentro dos condomínios, mais um ambiente confortável a gente vai criar. Bom, eu também queria agradecer, Nil, muito você. Não foi fácil marcar essa agenda com ele. Ele já está em Uberlândia, ele está no Rio, ele está em São Paulo. O homem é difícil para falar com ele, mas é um amigo que eu conquistei aí, um cara muito interessante, muito estudioso, muito sério. E eu fico muito satisfeito de você ter aceitado o nosso convite, obrigado, de estar aqui dando essa oportunidade para a gente, tá? Muito bom. E que cresça aí nas outras cidades que você está acreditando. Amém, amém. E não esqueça da tua cidade natal, Juiz de Fora. Jamais. Tá a base que começou. Aqui começou, aqui eu nasci, aqui eu vivi, aqui eu vou viver. E aqui vai ser sempre a base da Minas Brasil, pode ter certeza. Joia. Obrigado. Pra você. Amém. Muito obrigado.